Olá, alunos! Vamos agora, então, à correção da nossa atividade sobre o citoplasma e as organelas citoplasmáticas, tá? Então, a primeira questão aí pede para a gente, verificar sobre uma determinada organela, mas vamos ao enunciado aqui. No citoplasma das células, encontram-se diversas organelas, ou seja, são pequenos órgãozinhos, porque são microscópicos, por isso chamamos de organelas, cada uma desempenhando uma função importante dentro da célula. Em relação à função desempenhada pelas mitocôndrias, que são essas aqui, essa imagem aqui, podemos afirmar que, letra A, é responsável pela produção de energia a partir do gás carbônico e da glicose? Gente, a mitocôndria é responsável pela produção de energia, mas é a partir da glicose e do oxigênio, porque a glicose é quebrada na presença do gás oxigênio. O gás carbônico é o resultado dessa quebra, dessa reação, além de moedas energéticas, que são ATPs. Então, a letra A está incorreta porque não é o gás carbônico, é o gás oxigênio. Letra B, é a organela envolvida na síntese de proteínas? Não. Síntese de proteína é ribossomos. É a estrutura que participa da síntese de lipídios? Não. Lipídios são retículo endoplasmático liso. Letra D, é responsável pela respiração celular? Sim. Respiração celular ou respiração aeróbia. E a gente não pode confundir, porque a respiração pulmonar é a que o sistema respiratório faz, tem o pulmão, os bronquíolos, as veias, as artérias ali, que fazem um conjunto junto com o sistema circulatório, levando oxigênio junto com o sangue para todas as células e trazendo gás carbônico. Então, não é a respiração pulmonar, que nós estamos falando da respiração celular ou respiração aeróbica, tá? Que é dentro das células. E a letra E está dizendo assim, não participa das atividades metabólicas celulares. Participa sim, Importantíssimo. A questão 2. O citoplasma das células procarióticas é composto de citosol e do conjunto de milhares de substâncias, destacando o material genético circular que se encontra em uma região conhecida como... Gente, as células animal e vegetal, elas são eucarióticas, tá? Eucariotas quer dizer que elas têm membrana nuclear, ou seja, a carioteca, que reveste e protege o núcleo do resto do citoplasma. E as procariontes, que são as bactérias, o único reino procarionte é o reino das bactérias. O DNA, ele é disperso, ele é um DNA circular que fica lá, espalhado no citoplasma. Então, o local onde fica esse DNA circular, esse material genético circular, é chamado de nucleóide. Tá? Nas eucariontes é no nucleolo, no núcleo, e na bactéria é nucleóide, porque ela não tem carioteca. Agora a gente vai pegar aqui e vai relacionar as organelas com seus processos fisiológicos. Então, nós vamos organizar. É o quê? Qual é a função do ribossomo, do retículo endoplasmático? Qual é a função das mitocôndrias? Então, a gente vai falar aqui agora. Então, a gente tem aqui, ribossomo. Ribossomo, gente, ele é responsável pela síntese de proteínas, tá? Ele lê o RNA que vem lá, que tira o molde, igual aparelho de dente, tira o molde do DNA e traz para o ribossomo traduz ali, faz a leitura e aí sintetiza proteínas a partir daqueles códons, daqueles códigozinhos, dos aminoácidos. Então, o 1 aqui é junto com a letra C, ribossomo sintetiza proteína.
Agora vamos para o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, gente, ele tem diversas funções, porque tem ele liso e tem ele granulado, cheio de ribossomos nele. Mas o retículo endoplasmático, o liso, por exemplo, ele tem a função de sintetizar lipídios, ele tem a função de transportar substâncias e também tem a função, o retículo endoplasmático, de neutralizar substâncias tóxicas que seriam prejudiciais à célula. Eu acho que vou mudar a cor desse, né? Senão vai ficar tudo amarelo, vocês vão confundir. Então, o retículo endoplasmático aqui, ele está com a função que é também da sua responsabilidade, que é neutralizar substâncias que são tóxicas para a célula. Agora vamos à mitocôndria. Então, as mitocôndrias é responsável pela respiração celular, e nessa respiração celular, as mitocôndrias sintetizam ATP. ATP são moedas energéticas, é a energia que nós, seres vivos, precisamos para realizar as atividades vitais. Lisossomos. Os lisossomos são as organelas responsáveis pela digestão intracelular, digestão dentro da célula. Então, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. E o complexo de Golgi, o aparelho de Golgi, o complexo golgiense, né? Tem várias formas de chamá-lo. Ele é responsável para armazenar, formar grãos de secreção, né, de substâncias que são expelidas aí por outras organelas, tá? Então, aqui, a letra que tem um C, 2E, 3A, 4D e 5B é a letra C. Então, nós temos aqui a letra C, a letra correta. A quarta questão pergunta quais das estruturas abaixo são comuns no citoplasma das células eucariontes, que são as bactérias, e as eucariontes, que são plantas, animais, fungos, né? Algas. Então, o que tem nas duas, gente, é mitocôndria e ribossomo. São organelas que tem nas duas. Depois eu vou fazer um videozinho para a gente detalhar também as organelas que tem na célula animal, que não tem na vegetal, que não tem na célula animal, e também a célula da bactéria, só para a gente ver quais são as organelas que tem lá, tá? Só para esclarecer. Questão 5. O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções estão relacionadas. Mas a questão pede para a gente olhar sobre o complexo de Golgi. Então, está dizendo aqui, ó, recebe proteínas sintetizadas do retículo endoplasmático, envia proteínas, recebe polissacarídeos, envia polissacarídeos, recebe monossacarídeos. Então, olha, ele recebe, o complexo de Golgi, as proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático. Ele recebe, ele é o correio da célula, recebe, empacota para secretar. Agora a gente tem aqui a última questão. Os trabalhadores que lidam com amianto podem ser acometidos por uma doença chamada silicose. As células do epitélio pulmonar desses indivíduos fagocitam partículas de sílica presentes no ar. Como essas partículas não podem ser digeridas, acumulam-se no interior da organela, de uma determinada organela celular. Gente, esse acúmulo de sílica que é prejudicial, inclusive essas telhas de amianto, elas são proibidas porque elas provocam câncer, elas se acumulam dentro da célula porque elas não conseguem ser digeridas, e aí ela acaba destruindo a célula, né, por uma ação enzimática. Então, qual é a organela envolvida na silicose? Então, a organela envolvida na silicose
Gente, desculpa aí um pouquinho, é porque gravando dentro de casa, né, o cachorro começou a latir, uma pessoa chamou aqui no portão, perdão. Então, veja só, a gente estava falando dos trabalhadores que lidam com amianto, que é aquela telha de amianto, ela é proibida, estava falando, né? E aí, quando essas partículas, elas são englobadas e elas não podem ser digeridas, né? Acontece aí uma destruição de células, por isso que provoca o câncer, né? Justamente pela ação das enzimas digestivas. Então, a gente tem que lembrar que a organela responsável pela digestão é o lisossomo. Como ele não pode atuar quebrando essa substância, né? Ela acaba sendo destruída pelas enzimas digestivas. Então, a organela responsável aqui é o lisossomo. Bom, gente, só são essas questões. Estudem, na próxima aula a gente fará uma avaliativa, né, com esse conteúdo, citoplasma, organelas, vamos falar da membrana plasmática, do transporte e também sobre a teoria celular. Até lá!